Quando a gente, quem já teve a oportunidade de ler o capítulo do Patriarcas e Profetas que fala sobre o dilúvio, você vai perceber ali que a irmã White fala que um dos motivos de os homens daquele tempo serem tão violentos é que eles eram incansáveis comedores de carne, né? Então, assim, em relação ao domínio próprio, à alimentação deles, era uma alimentação que incentivava e que alimentava o lado carnal. A irmã White sempre fala sobre as paixões baixas, né? Que aquilo que a gente come, se for errado, vai alimentar essas paixões baixas, né? Sensuais, até ela chega a falar. Então, com certeza, se você ainda não leu esse capítulo, lê. Muito bom para a gente expandir um pouco mais essa questão. Bom, como eu como eu já havia falado sobre a questão do santuário, né, que tudo era perfeito, o próximo tópico fala sobre isso, né, sobre de nós termos que oferecer ao Senhor uma oferta sem mancha, sem mácula, né, e aí é dito aqui assim, as ofertas dos antigos sacrifícios, aliás, as ofertas dos antigos hebreus deviam ser sem mancha. Seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de enfermidade e corrupção? Será que seria aceitável? Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos deste templo, a fim de que seja habitação apropriada para o seu espírito. Nós fomos comprados por preço. Qual foi o preço que nós fomos comprados? Por qual preço? Não, nós não fomos comprados por algumas poucas moedas, como a Judas entregou a Jesus, por exemplo. O preço da nossa vida é o sacrifício de Jesus. Deus veio aqui e no seu amor infinito deu a vida dele aqui, a vida humana, enquanto homem, e ele pagou o preço do nosso pecado. Ué, qual então a oferta nós temos que dar a ele em retribuição por esse sacrifício tão grande que ele fez por nós? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, lembra desse verso? Hoje a gente pode ter a paz por causa desse preço, por causa desse sacrifício que ele fez, né? Dessa morte, da morte dele por nós. Todos devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde, a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo o seu dever na família e na sociedade. Está aqui. Se você quer entender numa forma muito resumida o que a gente está falando hoje, é isso. Temos que cuidar da melhor maneira possível da nossa saúde para que a gente preste o melhor serviço para Deus onde nós estivermos. Conosco mesmo, com a nossa família e com a sociedade. Falando sobre a questão de uma piedosa oferta, o texto vem falando aqui para a gente que a enfermidade, o que é a enfermidade? A enfermidade ela é motivada, né, ela é trazida pela violação às leis da saúde. E o resultado, né, a enfermidade é o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis de saúde. Quando a gente não segue essas leis, quando nós violamos as leis naturais, quando a nossa vida ela não anda em harmonia com o Senhor em relação a isso, nós estamos desagradando a Deus, né? Estamos desagradando a Deus. Mas Deus, olha só que texto lindo. Deus é todo piedoso. Ele é gracioso e compassivo. E quando vem à luz aos que têm prejudicado a saúde por pecaminosas condescendências e sentindo-se convencidos de pecado, arrependem-se e buscam perdão, ele aceita a humilde oferta a ele devotada e recebe-os. Oh, que terna compaixão!
o não recusar ele, o remanescente da desgraçada, da desregrada vida ao pecador arrependido e sofredor. Olha só que coisa linda. Hoje, se hoje a mensagem está chegando pela primeira vez no nosso coração, aqui na nossa vida, ou se nós estamos relembrando essa mensagem e estamos em falta diante do Senhor em relação a seguir as leis naturais, o Senhor está de braços abertos para que nos receber e nos perdoar por esses pecados. Deus é justo, Ele é graça e Ele é justo também, e Ele vai ser justo no momento também de ver que estamos arrependidos e nos abraçar e nos amparar. Mas, infelizmente, a gente sabe que as consequências poderão ficar, né? Mas o Senhor vai nos dar força, vai nos dar amparo para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir andar. E se for da vontade dele, nos curar completamente. Mas o perdão é dado a nós se nós formos a ele em relação aos pecados contra o nosso corpo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Responsabilidade pela luz. Então, eu queria destacar algumas coisas aqui apenas. Esse primeiro trecho, ela começa falando assim: no tempo em que a luz da reforma de saúde despontou em nós, e aqui a gente pode fazer uma aplicação pessoal, né? Quando a luz de saúde ela chegou para a nossa vida. Então, desde então, tivemos a pergunta diariamente. A gente diariamente se pergunta: estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? E aí essa pergunta ela se aplica em um nível diferente para cada um de nós, né? Nós que já temos toda a luz sobre a reforma de saúde, há um peso maior sobre nós e a gente precisa perguntar, né? Poxa, eu estou vivendo tudo, né, que eu sei sobre a reforma de saúde. Os que estão aprendendo agora precisam saber se estão vivendo à luz daquilo que sabem, né? E aqueles que são adventistas, mas nunca leram um livro da irmã White que fala sobre saúde, ele precisa... Muitas vezes a gente tem o mesmo pensamento que a gente impõe para Caim, né? Dizendo que Caim foi sincero na sua oferta, né? E a gente acha que a gente é sincero porque a gente não conhece sobre o assunto e por isso a gente continua na mesma prática. Mas será que realmente isso é sinceridade ou isso é cegueira voluntária da nossa parte? Eu tenho certeza que todos nós que somos adventistas, assim como aconteceu comigo, antes de eu fazer uma mudança alimentar, a gente já tinha em algum momento ouvido falar sobre reforma de saúde, que a adventista tem que largar carne, que a gente tem que parar de comer isso, comer aquilo, temperança. A gente já ouviu falar isso em algum momento. Então, essa pergunta aqui é muito séria. A gente viu aqui no parágrafo que já discorreu, no capítulo, alguns pontos falando que é nossa obrigação, é nosso esforço. Então, a gente precisa fazer essa reforma, como a Sara falou. Deus entendeu que o seu povo, agora no tempo do fim, era importante ele fazer uma reforma alimentar, né? Sabendo de como estaria a situação, a questão da saúde, dos alimentos, né? Então, é importante para a gente e a gente precisa entender realmente como a gente está vivendo à luz disso. Aqui embaixo, ela complementa o texto, né? Se não podemos responder afirmativamente a essas perguntas, permaneceremos em condenação diante de Deus, pois ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que tem derramado em nosso caminho. Deus releva o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, de nós requer mudança nos hábitos destruidores da saúde. A primeira frase desse capítulo combina bem com isso daqui, né? Nós somos propriedades de Deus. Nós somos comprados por preço. O nosso corpo ele não é nosso. Então teremos sim de responder ao Senhor por aquilo que temos feito a partir da luz que temos recebido. Deus é imensamente gracioso com aqueles que não sabem. A gente sabe que muitos dos pioneiros da nossa igreja morreram sem guardar sábado, morreram comendo carne de porco, muitos fumavam, entendem? Então Deus ele releva o tempo da ignorância, mas a partir do momento que a mensagem chega sobre nós,
nós temos uma responsabilidade sobre isso e a gente precisa realmente refletir sobre isso. Não nos enganemos que Deus, a gente sabe, Deus é graça, mas Deus ele também é justiça. Só que a gente quer pensar que Deus ele é mais graça do que justiça. E Deus ele é 100% um e 100% outro. Né? Então, ao mesmo tempo que ele é gracioso, ele é extremamente justo. Então, saber de algo e não fazer como a irmã falou aí antes de mim, porque isso vai ferir a gente, vai exigir um pouco mais de sacrifício, né? Isso me lembra aquela pergunta que Jesus fez para o jovem rico lá, né? Uma coisa te falta, vende tudo. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Mas uma afirmação. Uma coisa te falta, vende tudo que tem e segue-me. Ou seja, me ame acima de qualquer coisa. E aí a gente sabe a resposta dele, né? Muitas vezes eu me pego pensando nisso também. Se a pergunta fosse para mim ali no momento, que resposta eu teria dado? A última coisa que eu queria comentar está aqui nessa frase. Fala assim, ó, terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu. Tais abusos debilitam nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhemos por esse meio qualquer soma de educação. Eu confesso para vocês que antes de eu começar a estudar sobre a mensagem de saúde, eu não considerava a mensagem de saúde tão importante quanto outros aspectos da nossa mensagem. E eu tenho aprendido cada vez que eu leio os nossos livros o quanto isso realmente é importante para Deus. Estava comentando com a minha esposa mais cedo. Qual foi as únicas coisas que Deus fez com a mão, pelo que a gente tem registrado na Bíblia? A lei dele, né? Ele escreveu com os próprios dedos. E a gente sempre fala isso, nós que somos adventistas. Deus fez com o próprio dedo, então é muito importante. Só que teve outra coisa que Deus fez com as próprias mãos, que foi o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é extremamente importante, tanto quanto, né? E ela fala, a lei moral ele escreveu lá na pedra, e as leis físicas estão escritas no nosso corpo, com o seu dedo. Gente, isso é muito importante. Tem um texto mais lá em cima, que a irmã White fala assim, olha, quando a gente quebra as leis de saúde, a gente está mais inclinado a quebrar a lei moral. E aí eu fiquei pensando por muito tempo, queridos, eu me questionava assim, Senhor, por que eu não consigo guardar a lei? Por que eu não consigo? E aí quando eu leio um texto como esse, eu sei que muitas pessoas têm essa mesma angústia que eu. Quando eu leio um texto como esse, eu percebo que talvez o problema de nós, como um povo, esteja nesse ponto que a gente não quer dar ouvido e que a gente não ouve mais sendo tão pregado na nossa igreja. Porque quando eu comecei a fazer a mudança na minha alimentação, a primeira coisa que eu percebi é que o meu domínio próprio ele era zero. Eu não tinha nenhum. Então eu era tentado, queda. Tentação, queda. Os dias que eu passava sem cair era porque eu não era tentado. Mas foi tentado, queda. Então eu não tinha domínio próprio nenhum. É a questão da mudança, do dizer não para o que eu quero comer e sim para aquilo que eu preciso comer. Isso foi me ajudando a não dizer não, a dizer não para algumas coisas que vinham para minha vida em outras áreas que também eram erradas. Então eu vejo que tem muita coisa envolvida nessa questão da reforma de saúde. Era isso. Por que a luz da reforma de saúde? Por que o Senhor deu essa mensagem? E aqui eu vou colocar 4 coisinhas que a irmã White traz para a gente nesse tópico. Primeiro, ela diz que o Senhor tem dado essa luz, Ele está fazendo essa luz resplandecer sobre nós nos últimos dias. Quem está vivendo aqui nos últimos dias? Todos nós, né? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Você e eu participamos, estamos vivendo esse momento. Estou colocando a gente aqui agora no espaço, num tempo, tá bom? Somos as pessoas que estão vivendo os últimos dias. Aí, olha lá, ele fala assim pra gente aqui, o Senhor, né? Através da serva. A fim de que a obscuridade e as trevas que têm sido acumuladas nas passadas gerações em virtude de pecaminosa condescendência possam, de alguma forma, ser dissipadas e o cortejo de males que tem resultado por causa da intemperança no comer e beber seja amenizado. Então, por quê? Um dos porquês aqui da reforma de saúde é que a degradação natural do homem conforme vai passando o tempo e por causa dessa condescendência pecaminosa, isso, com a reforma de saúde, vai amenizar
esses resultados e essa consequência da degradação natural do homem e também a degradação motivada pela condescendência pecaminosa conosco mesmo, né? Com o nosso apetite, principalmente. Outra coisa que ela diz, que é a fim de que, andando na luz, escapemos a muitos dos perigos a que estamos expostos. Olha lá, ela está dizendo que a reforma de saúde foi dada para que a gente escape de alguns perigos a qual nós estamos expostos. Satanás está trabalhando com grande afinco para levar homens a serem condescendentes com o apetite, a satisfazerem a inclinação e a gastarem os seus dias em desavisadas doidices. Ele apresenta atrações numa vida de prazer egoísta e condescendência sensual. A intemperança mina as energias tanto da mente como do corpo. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás e ali vai ser tentado e molestado e finalmente controlado à vontade do inimigo de toda a justiça. Então o Senhor quer nos proteger. Ele não só quer nos proteger de doenças que a gente poderia evitar guardando as suas leis, né, seguindo as suas leis naturais, como ele também quer nos proteger do nosso prazer egoísta, né, de tentações sensuais, da condescendência sensual na vida do ser humano, tá bom? Então, outra coisa. Outro porquê da reforma de saúde, ela fala pra gente assim: a fim de proteger contra os males resultantes do apetite pervertido, de modo que os que amam a pureza e a santidade possam saber como usar com discrição as boas coisas que ele lhes proveu, de forma que o exercício da temperança na vida diária seja, de forma que pelo exercício da temperança na vida diária sejam santificados pela verdade. O que está dizendo aqui pra gente? Está dizendo que o Senhor quer nos proteger contra os males resultantes desse apetite desenfreado, pervertido. Nós falamos na semana passada, para quem não estava, o Senhor nos deu o apetite. Ele criou o apetite. Imagine você ter que comer sem vontade. Imagine você se você tivesse só uma sondinha, um buraquinho se a gente tivesse no nosso corpo, um buraquinho por onde a gente conectasse alguma tomadinha, alguma coisa para carregar as nossas energias. Então, o Senhor não fez assim, gente. Ele deu para a gente uma fisiologia preparada para receber alimento. E esse alimento dá prazer de comer. A gente sente desejo pelo alimento, a gente cheira, a gente, ao imaginar uma comida que a gente gosta, a gente saliva, o nosso corpo se prepara. O Senhor nos deu o apetite. Só que o apetite está pervertido após o pecado. E aí Satanás usa o apetite como uma das principais formas para manter o controle sobre a vida do homem. A Ellen está dizendo aqui que comer é bom, o problema é o nosso paladar mal educado. Verdade, comer é bom, comer dá prazer, né? Então aqui está dizendo para gente que aqueles que amam a pureza e a santidade, eles possam usar as coisas boas que Deus deu de forma com discrição, com responsabilidade, com sabedoria. Por quê? Se nós exercitarmos, olha só, gente, que coisa interessante. Se nós exercitarmos a temperança na nossa vida diária, nós vamos ser santificados pela verdade. Que coisa legal, né? Então, aqui a gente já tem outro aspecto do porquê da mensagem de saúde. E, por último, em relação a essa questão do porquê foi dada a mensagem de saúde, a senhora White fala assim, que é para garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Olha só, eu achei aqui o verso que eu falei ainda agora, Provérbios 4, verso 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor deu para a gente um cérebro, que a Cristiane falou aí para nós, que a gente não usa nem 2% dele.
E olha que se a gente levar em consideração aquelas pessoas assim que são super dotadas, né, que têm assim, trabalham muito com a mente, um QI muito elevado, elas não chegam a usar nem 3% do cérebro, né? Então, assim, o Senhor quer que a gente se desenvolva. Ele não quer que a gente pare aqui. Ele não quer que a gente simplesmente se acomode. Eu me batizei, conheço alguma coisa, leio uma lição da escola sabatina, faço meu ano bíblico, um capítulo, né, reavivados pela palavra, e somente, só de manhã, e depois eu vou viver minha vida. Não, não é só isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente se desenvolva em tudo que a gente faz. Não só na questão espiritual, mas também na nossa questão social, na nossa questão, nas faculdades mentais, intelectuais, né? Claro que tudo dentro do que Ele quer pra gente, tá bom? Com muito cuidado com as ideologias satânicas que tem aos montes aí nos nossos dias, tá bom? E por último, para a gente finalizar o estudo de hoje, o último tópico vem falando para a gente sobre a importância dos princípios de saúde. E aí a irmã White fala assim para a gente que é tempo de nós tirarmos a luz debaixo do alqueire e fazê-la resplandecer com a radiação clara e luminosa. Lembra lá quando Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire. Antes, a gente acende essa candeia para nós colocarmos no velador, no lugar certo, lá no lugar onde vai aquela candeia, aquela luz ali, vai iluminar toda a casa. Assim, isso que nós estamos aprendendo, isso que o Senhor está nos dando, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse grupo. Nós estamos tirando essa luz que já foi acesa, estamos tirando essa luz debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo da mesa, debaixo... Imagine aí um lugar que se você acender uma luz e colocar debaixo, não vai iluminar o ambiente. Ele quer que nós coloquemos essa luz em cima da mesa. Ele quer que a gente coloque essa lâmpada lá no teto da casa, no lugar certo, onde a luz vai chegar a todos os cômodos, ou pelo menos aquele cômodo onde você está e onde a luz está. O que o Senhor quer da gente é que nós entendamos a importância da mensagem de saúde. Por isso, a gente não começou aqui falando de hipertensão, de diabetes. Por isso, a gente não começou aqui falando sobre obesidade. Nós não começamos aqui falando sobre como tratar essas doenças. Nós começamos aqui falando sobre o porquê que nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós começamos aqui entendendo a filosofia da intemperança, o que está por trás de tudo isso. Porque se a gente não entender que a nossa principal razão para fazermos a reforma de saúde é porque é para a glória de Deus, é porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é porque as leis do Senhor não se resumem apenas aos 10 mandamentos, se a gente não entender isso, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai cair. A gente não vai conseguir. Nós não vamos conseguir fazer progressos. Podemos até conseguir por uma semana, um mês, 2 meses, mas daí você não vai mais resistir, porque as suas motivações não vão ser as corretas. Então, nossa proposta é trazer nossa atenção para a importância principal, a maior importância da mensagem de saúde, que é todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Somente quando nós dermos atenção inteligente aos princípios do viver saudável, nós seremos habilitados a ver os males que resultam do regime próprio. Olha só, depende de nós, amigos, depende de nós. Se nós ouvirmos hoje isso, entrar por aqui, sair por aqui, nós não teremos ganho. Nós apenas fomos um expectante. Mas o Senhor quer que a gente faça essa leitura, faça esse estudo e dê essa atenção à mensagem de saúde de forma inteligente, para que assim a gente seja habilitado a ver os males que vêm do nosso regime incorreto. Os que, depois de reconhecerem seus erros, tiverem coragem para reformar seus hábitos, hão de experimentar que o processo da reforma exige lutas e muita perseverança. Uma vez educados os nossos gostos, porém, reconhecerão que o uso de alimentos que antes haviam considerado inofensivos estivera pouco a pouco, mas de modo seguro, lançado bases
para a dispepsia e outras moléstias e outras doenças. Amigos, talvez hoje a gente esteja começando a olhar, trazemos um olhar mais profundo e mais introspecto para a gente, para nós, para a nossa vida. Se nós começarmos a olhar para a mensagem de saúde como aquela mensagem que os fanáticos da nossa igreja levam, nós não seremos abençoados por ela. Nós temos essa luz. A Cris falou sobre a questão da desobediência e da questão da ignorância. Mais à frente, a gente vai ver sobre a ignorância voluntária. Nós temos os livros inspirados, nós temos a Bíblia, a história do povo de Israel, a história de Daniel, temos a história de João Batista, e nós não somos ignorantes. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma verdade, uma mensagem sobre a saúde. Então, amigos, a ignorância voluntária, ela também vai nos levar a um caminho que vai ser muito ruim. O Senhor está falando comigo e com você, que vivemos nos últimos dias desse mundo. Ele está falando com a gente porque Ele quer que a gente viva esses últimos momentos da história do mundo que já vão ser por si só muito ruins. E Ele quer amenizar essas consequências, né? Essas coisas ruins que estão acontecendo. Ele quer amenizar na nossa vida. Amigos, nós nunca podemos esquecer uma coisa. Assim como os 10 mandamentos foram dados para o nosso bem, apenas para o nosso bem, as leis de saúde também foram dadas apenas para o nosso bem. Então, não vamos combater essa mensagem, mas vamos estudá-la, vamos nos inteirar dela e vamos buscar viver e pregar, porque assim a gente vai se beneficiar, vai beneficiar os outros e também vai glorificar ao nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos criou e que nos redimiu. Amém? Que o Senhor nos ajude, então, nessa caminhada. Se alguém quiser fazer algum comentário agora, você pode fazer alguma pergunta, fique à vontade. Senão, a gente vai finalizar o nosso estudo por aqui. Alguém? Eu. Pode falar, mano. Eu queria comentar que Satanás, ele investe em pessoas, assim como Deus ele também usa pessoas para salvar. Satanás, ele usa para que outras pessoas se percam, né? Sim. E com relação à alimentação, ele também tem vestígio nisso, porque hoje, num estudo, eu pesquisando, eu descobri que o que ele tem feito, chegaram com alguns satanistas, eles perguntaram por que eles estão buscando a alimentação vegetariana, uma alimentação saudável. Eles falam que com essa alimentação, a mente deles fica mais limpa e eles têm contato direto com Satanás. Não precisam de intermediário. Eles não precisam ir no terreiro de macumba, não precisam ir naqueles que são médium. O contato deles é direto. Tu acha que não vendo isso daí, será que não é importante a alimentação? Claro que é. Claro que é. Porque isso vai nos ajudar a ter um contato direto com Deus, né? Então, realmente é importante. Muito bem, Ronaldo. Obrigada, viu? Importantíssimo. Gente, Satanás já sacou o negócio, né? Ele já entendeu, a ficha caiu para ele. Ele percebeu que a questão do apetite é uma espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo pode ser usado para o bem e para o mal. Então, ele usa as 2 formas. Ele usa para o bem, que é para beneficiar ele mesmo, no caso que o Ronaldinho falou, né? Aí para os satanistas e tal. Mas ele também usa, e principalmente usa para o mal, para acabar com o ser humano, né? E trazer o ser humano para o lado dele. Então, e nós temos essa verdade, nós temos isso há mais de 150 anos, né? Então, o Senhor quer o melhor para a gente, o Senhor quer o melhor para nós. Quem não assistiu o testemunho do Gabriel, o ex-satanista,
assista lá. Se você já assistiu, assiste de novo, agora com o olhar da mensagem de saúde, porque ele fala sobre isso lá no testemunho dele. Muito bom, maravilhoso o testemunho do Gabriel. Eu quero deixar aqui, gente, uma sugestão, né? Uma indicação para quem tem aí o Netflix e quer assistir alguma coisa bem legal, naquele momento que você quer assistir alguma coisa, procure lá o documentário What's the Health? Eu vou escrever aqui nos comentários. Guto, escreve para mim, por favor. Ali é um documentário, ele fala, mostra a pesquisa de um rapaz, eu acho que ele é jornalista, não lembro agora, e ele vai em busca, né, de respostas em relação à alimentação e tudo que envolve, né, a questão econômica, os interesses por trás de tudo isso, o sofrimento dos animais, os resultados maléficos no corpo humano. Ele não é cristão, né? A gente vê que ele não é cristão. Então, vocês podem assistir esse, tá bom? E tem também o Cowspiracy, né? Que é um outro documentário feito por ele mesmo, também nessa linha. Muito bom e vocês podem assistir lá, tá? Amigos, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos aí e vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito, mas muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Tu nos criou, Tu nos redimiu, Senhor, e Tu também deixou para nós esse mapa, Senhor, esse manual de instruções que é a Tua palavra e o testemunho que é o Espírito de profecia, Senhor. Obrigada porque nós não estamos cegos, tateando nesse mundo, mas obrigada porque a Tua mensagem chegou a nós, a mensagem da reforma de saúde. Senhor, aqui estamos entregando nas Tuas mãos o nosso apetite, a nossa vontade, e pedimos que aquele poder que Jesus teve lá no deserto da tentação, para vencer a Satanás com assim diz o Senhor, nós queremos também pedir esse poder do Pai. Por favor, Senhor, reveste-nos desse poder. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos. E eu tenho certeza, Senhor, que Tu estás nos ouvindo e que Tu vais nos ouvir. E que cada um aqui, a partir de hoje, Senhor, vai lutar para fazer o melhor que podemos, porque nós Te amamos e porque Tu pagaste o preço lá na cruz, um preço caro, um preço enorme por nossa vida. E nós queremos retribuir isso a Ti, Senhor, entregando também tudo aquilo que somos e que temos, que é a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, Senhor. Cuida de nós nessa noite e nos dá um sono tranquilo e reparadouro. Eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cada dia posso ver, perceber em seu